Tomar os pais na constelação familiar significa você receber os seus pais de forma ativa. Essa forma ativa é quando o adulto interior dentro de você recebe de uma forma verdadeira os seus pais. Você tem o seu pai e a sua mãe dentro do seu coração. E você reconhece eles, você aceita eles do jeito que eles são, e você agradece pela vida. E você fica em paz com eles. Agora, quando você toma os pais de uma forma passiva, o que acontece? Você está no modo da sua criança interior. Você pensa sobre os seus pais, sobre o que vocês viveram juntos, com essa mentalidade da criança interior. Então, aquilo que foi de legal, que você lembra, tá ok. Você agradece e fica feliz. Agora, as suas lembranças negativas, coisas ruins que eles fizeram para você, que você não gostou, você sente de uma forma ressentida, negativa, você não perdoa. E isso te incomoda até hoje. E essas situações podem ter criado traumas, feridas que estão abertas até hoje. Então, dessa forma, você não consegue receber, tomar os seus pais da forma verdadeira. E vai rejeitar a presença deles na sua vida. Então, você não está tomando os seus pais de uma forma completa e verdadeira. Quando você recebe os seus pais dessa forma passiva. Por isso que é importante a gente nos desenvolver, obter o autoconhecimento, para a gente poder entender o porquê que a gente teve esse pai, essa mãe, por que a gente escolheu exatamente eles para serem os nossos pais nessa vida. E por que teve que acontecer todas essas situações desagradáveis que você não gostou, que eles fizeram, que provocaram um monte de sentimentos, emoções negativas e que está te incomodando até hoje. Então, quando você toma a decisão adulta de tomar os seus pais, para que você fique bem na sua vida hoje, você toma aquilo que eles puderam te dar de bom. Você toma aquilo que eles puderam te dar, seja as coisas boas como as coisas difíceis. Você aceita tudo. Sendo que a parte difícil, a parte complicada, aquelas coisas ruins, que você classificou como não sendo agradável, você usa o seu adulto interior de hoje para poder entender, compreender o porquê que aquilo aconteceu, para que isso não fique machucando, te ferindo mais. E aí você mantém uma relação saudável com eles e positiva, uma lembrança positiva. E dessa forma, você se mantém menor que eles, não acima que eles, porque eles vieram antes que você. Então você se mantém menor e aí você continua saudável com eles. Você não precisa concordar com eles, com tudo que eles fizeram e que hoje talvez você enxergue que não era legal, que não era certo. Mas você entende que o que eles fizeram foram escolha deles. A vida é deles. Então você não tem que ficar interferindo nisso. E simplesmente aceitar como eles são. E aí você fica em paz. Você pode fazer essa afirmação mentalmente. Não precisa dizer verbalmente para eles. Simplesmente mentalize. Vocês são os pais certos para mim. Tudo foi como foi e tá ok.
Aí você começa a sentir que aquelas coisas que te incomodavam, que te chateavam, fica calmo na sua mente, porque você tá ok com eles. Você olha para si e se responsabiliza. Que na verdade, com essa mente do seu eu superior, te dá essa lucidez para você entender que você pediu tudo isso antes de nascer. Estava programado para sua vida tais acontecimentos, os bons e os ruins. Você pediu, só que você não lembra mais. Você pediu essas situações desafiadoras porque você precisava passar por elas para transmutar karmas, para resolver pendências que talvez você tinha com eles, para você aprender, crescer, evoluir. E que essas situações desafiadoras, na verdade, te fortaleceram, te elevaram para você ser hoje uma pessoa forte, saudável e conseguir vencer as adversidades, os problemas. Agora, se os seus pais ainda eles estão vivos e vêm atrás de você, querendo cuidar de você, aí você tem que pôr limites, né? Você não precisa receber esse cuidado deles, principalmente as coisas equivocadas que você percebe por causa do adoecimento deles, né? Que eles talvez nem percebam que eles estão agindo dessa forma errada. Então, assim, a gente precisa fazer uma espécie de reflexão para a gente enxergar sempre o lado positivo das pessoas. Então, que parte das pessoas você se conecta com o lado positivo ou com o lado negativo da pessoa? Se você se conecta com as coisas ruins da pessoa, tudo o que for bom dela vai ficar excluído, vai ficar escondido da sua visão. Então, olhe para o lado bom, o que a pessoa faz ou fez. Dê importância para as coisas boas da pessoa. E aquilo que é ruim, deixa em segundo plano. Não dê tanta importância. E sempre que a pessoa fizer algo negativo, algo que você vê que não é legal, inverta. Olhe as coisas boas dela. Foque no lado positivo. E aí, você, sempre quando você for lembrar dessa pessoa, você vai lembrar das coisas boas. Porque isso já tornou uma forma habitual, né, de você lembrar das pessoas e de enxergar as pessoas. Lembrando que aquilo que você foca é aquilo que você cria e é aquilo que se materializa na sua realidade. Se você acha que a pessoa é boa, tem aquelas qualidades positivas, você vai cada vez mais enxergar essas coisas positivas nela. Agora, se você enxerga só as coisas negativas, os erros, as falhas, é isso que vai apresentar na sua realidade. Você enxerga aquilo que você está pensando, aquilo que você foca, e isso se amplia cada vez mais. O filho não toma o que é da mãe. O que é dela, né, os problemas, as dificuldades, as coisas que ela tem que resolver, é dela, deixa com ela para resolver. E o filho, a filha, cuida somente o que é dela, o que ela precisa resolver nessa vida. Assim, ninguém interfere em ninguém e mantém um relacionamento saudável. Quando você fica em contato com uma pessoa tóxica, a sua criança interior fica o tempo todo sendo retraumatizada e fica o tempo todo caindo nessa armadilha de ser invalidada, de ser rejeitada, de ser desqualificada, de ser desaprovada, de não ser aceita. Então isso fica intensificando cada vez mais essas feridas, esses traumas que a sua criança interior tem.
Por isso que se recomenda, geralmente, quando você está convivendo, principalmente vivendo sob o mesmo teto, com pessoas tóxicas, né, que ficam ali intensificando, aflorando o seu ego negativo, e elas às vezes nem percebem, né? Ou se percebem, mas não estão nem aí. A gente recomenda que você se afaste delas. Distância mesmo, física. E tem vezes, claro, que não é possível, né? Às vezes é um cônjuge que você tem um filho junto, ou às vezes é o seu pai, a sua mãe, que você precisa lá ter um contato de alguma forma. E aí, nesse caso, se você for filho ou filha, você tem que dar um jeito de ter condições financeiras para você sair dessa casa e morar em outro local, para sua saúde. Agora, sim, tem um outro caso, que é um caso assim um pouco mais raro, e é porque é bem difícil. Se você não tem condições de afastar dessa pessoa tóxica, a solução, né, provisória, assim, seria você tá muito forte com você mesmo, através do seu autoconhecimento, dos seus estudos, você desenvolver fortemente o seu poder pessoal, o seu amor incondicional e a sua sabedoria, para que você se fortaleça, mas fortaleça muito, 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 para que você fique blindado de qualquer ameaça, de qualquer ataque das pessoas ego-negativas. E aí, quando essas pessoas vierem conversar, falar qualquer coisa ou interagir com você, você não cai na armadilha do ego negativo delas para cima de você. Você consegue se defender e se proteger da forma correta, da forma crística e não da forma do seu ego negativo, reagindo, se tornando igual a essa pessoa. Que é justamente você devolver o aspecto positivo para o outro, para aquela pessoa que te envia, que te ataca coisas negativas, você devolve coisas positivas. Mas para isso você tem que estar muito, muito, muito firme, equilibrado, para você conseguir ficar de boa e não se sentir ferido, não se sentir magoado. E dessa forma, claro, você não se sentindo ferido, não se sentindo magoado, a sua criança interior fica bem. E aí você conseguiria conviver no meio dessas pessoas tóxicas numa boa, porque elas não te perturbam, né? Você não fica implicando com elas, você só devolve energia positiva. Mas isso, como eu falei, é uma coisa muito, muito difícil. E é preciso muito treino. E na verdade é o seguinte, para você devolver uma energia positiva para o outro, enviar energia positiva para quem te envia energia negativa, e que essa energia negativa que você envia, essa energia positiva que você envia é realmente verdadeira, não é falsidade sua, tá enviando de coração mesmo, isso tem que ser feito a partir de um trabalho interno, prévio seu, de muito, muito treino, muito estudo e muita prática. Porque senão você vai estar se defendendo de uma forma meio que falsa. Porque assim, você às vezes pode ainda ter resquícios meio que intensos desses sentimentos negativos que poderiam te ferir, que poderiam te magoar. E aí a pessoa vem, aflora essas negatividades suas, e aí você meio que num esforço interno, você acaba tentando camuflar, tentando desviar disso,
e tentando ignorar os seus próprios sentimentos negativos, achando que você não tem mais isso, e aí você devolve sentimentos positivos para o outro. E tem pessoas que, assim, elas são muito mais racionais do que emocionais, e por conta disso conseguem não se sentir tão ferida, não se sentir tão magoada diante dos ataques dos outros. Mas elas têm dentro delas essas questões emocionais negativas, não resolvidas. Mas elas conseguem se defender enviando energia positiva para os outros. Justamente por quê? Porque elas são muito mais racionais do que emocionais. Então não se sentem abaladas. E é elas que se enganam, né? Achando que são já pessoas santas, evoluídas, que só conseguem devolver energia positiva para todo mundo. E não percebem, né? Que elas estão apenas camuflando, apenas ignorando os seus próprios sentimentos. E deixando ignorado ali, talvez a vida toda, né? Sem trabalhar com essas questões. E achando que tá numa boa, né? Que, daqui a pouco eu já vou ascensionar. Daqui a pouco eu já vou me graduar aqui dessa escola Terra. Porque eu não tenho nada desses sentimentos negativos. Não tenho raiva, não fico com raiva quando o outro vem me atacar. Não fico frustrado, não fico chateado, não fico magoado. É necessário a gente olhar para dentro de nós, para a gente reconhecer aquilo que a gente veio curar. É meio que, assim, impossível de você ter nascido aqui na Terra sem você ter essas questões emocionais para serem trabalhadas. Uma pessoa que fala, não, eu não sinto nada desses sentimentos negativos, estou ileso dessas coisas, eu só me relaciono assim de uma forma positiva, harmoniosa, agradável com todos. Aí você tem que desconfiar. Porque não é possível. Todo mundo reencarna aqui nessa escola para trabalhar exatamente essas questões. Então a pessoa, ela acaba, procrastinando esse trabalho interno. Talvez só nas próximas vidas, né? Ela nasça numa outra condição, num outro tipo, né, de vida, faça com que o emocional dela venha à tona para ser trabalhada. E muitas vezes acontece o seguinte, numa reencarnação, a pessoa tem um propósito aqui para realizar aqui nessa vida, que é importante, né, que vai ajudar talvez muitas pessoas. Então ela escolhe, né, uma família assim, de propósito, um local, um ambiente, para que ela consiga realmente nessa vida se desenvolver, crescer, estudar, né, essa profissão, essa atividade que ela vai desenvolver para conseguir ajudar as pessoas tendo sucesso nisso. Então, para isso, ela escolhe que nessa vida o seu lado emocional não seja tão aflorado e ela fique mais focada no seu lado racional. E dessa forma, ela não é tão perturbada, digamos assim, diante das emoções, das turbulências emocionais da vida. E assim ela consegue vencer os desafios, ir para frente, caminhar até atingir o sucesso e cumprir a sua missão. Então tem muitos casos assim, também, né, que a gente vê assim, pessoas que geralmente são pessoas assim que parece que não tem problemas emocionais, desordens mentais, sabe? Parece que são assim, tão já ok nessa parte emocional, mas às vezes não. Às vezes é só tipo uma camuflagem que ela escolheu nessa vida, nessa reencarnação em específico, para ela se dar bem e conseguir realizar o propósito. E que nas próximas vidas, provavelmente, vai ser o oposto, né? Ela vai ser meio que obrigada a focar, a trabalhar a parte emocional que ela deixou de lado.
Então é preciso criar alguma conexão com a sua mãe. Procure investigar, procure se lembrar das coisas boas que ela fez para você. Com certeza tem, com certeza. Agora, se você realmente acredita que ela não fez nada de bom para você, pelo menos uma coisa eu tenho certeza que ela fez de bom. Ela deu a luz para você. E isso é uma coisa mais grata que você tem que sentir. Você não pode excluir tudo. Não pode rejeitar as coisas que ela fez para você. Senão você não consegue tomar ela no seu coração. Para você ficar saudável e de bem com a sua mãe, com seu pai, você tem que tomar eles no seu coração, conectar com a parte boa deles, daquilo que eles fizeram de bom para você. Quando uma pessoa vem e começa a te atacar, começa a te ferir, consciente ou inconscientemente, o adulto interior, né, a mente superior, a consciência crística, o que ela faz? Ela dá respostas neutras ou positivas. Ela não deixa que o outro faça com que você se sinta mal. Porque é exatamente isso que o outro quer. O outro quer te ferir, quer te pôr para baixo, quer te rebaixar. O importante é você não ficar ofendido, não mostrar pelo menos que você ficou ofendido com aquilo que o outro fez ou disse para você. Por quê? Porque você entende que, na verdade, é o outro que está com problema. O outro tem algum distúrbio, algum adoecimento para agir da forma como ele age. Então, ele tem uma necessidade de desqualificar, de rebaixar o outro, para ele se sentir maior, para ele se sentir superior. E aí, você estando consciente disso, você não vai mais cair nessa armadilha. Você pode até se fazer de morta e não tomar como pessoal o que o outro está fazendo para você. Entenda que não é para você aquilo que o outro te disse, não é com você. Simplesmente entrou no ouvido e saiu pelo outro. Agora, você só vai ficar ferido se você se permitir. Se você abaixar o seu poder pessoal, e aí você fica vulnerável, né, a todos esses ataques. Eles penetram na sua energia, no seu campo áurico, e aí te afeta. E aí, quando você fica vulnerável, você fica o quê? Muito mais emocional do que racional. E aí você entende como algo pessoal, como alguma coisa que você fez de mal para o outro, né? Como se a culpa fosse sua, se sentindo uma vítima, um coitado, um indefeso. E aí já bagunçou toda a sua mente, e aí você começa a reagir emocionalmente, tendo essas reações emocionais equivocadas. Agora, quando você está conectado com o seu eu superior, você não deixa que tudo isso aconteça. O seu adulto interior te protege da sua criança interior. Então é esse o trabalho, depois de adulto, para você se blindar diante das ameaças externas. Por exemplo, assim, se você tem muitas desavenças, né, conflitos com seus pais, a primeira coisa que você tem que fazer é o contato zero. Simplesmente se afastar fisicamente deles, né? Mas se você fizer só isso, você vai estar excluindo o seu pai e a sua mãe do seu coração, a existência deles, que você veio deles. Por quê? Porque nesse caso, a sua criança interior vai te levar para essa relação doentia que você teve com seus pais. Você vai acabar se tornando igual a eles, se comportando dessa forma equivocada, igual a eles. E você não quer isso. Então, o que tem que acontecer? Você tem que focar no seu adulto interior, que é consciente, que é sábio, que sabe resolver as coisas e sabe lidar com essas questões de adulto. E
consegue entender a sua relação com seus pais, né? Tudo o que aconteceu, as coisas negativas. E passa a instruir até a sua criança interior a enxergar o lado positivo dos seus pais, as coisas boas que eles fizeram para você, ou que vocês viveram juntos. E aí a sua criança interior começa a ficar mais tranquila, mais saudável, em paz, porque você está resolvendo essas coisas que a sua criança não consegue resolver. Essas questões são muito difíceis para ela resolver. Então você vai lá e você ajuda. É o seu adulto interior que vai dar uma qualidade de vida melhor para você cuidar da sua criança interior. É o seu adulto que vai trazer a consciência, a sabedoria, a clareza que a sua criança não enxerga, que ela não percebe. Qualquer transtorno mental há na raiz uma proibição da sua criança interior de ser espontânea e autêntica. É muito provável que quando você era criança, você foi tolhida pelos seus pais, pelos adultos, pelos professores, pelas pessoas que cuidaram de você, que você não pode fazer tais coisas que você naturalmente queria fazer. Você queria ser espontâneo, você queria ser autêntico, queria ser verdadeiro, fazer aquilo que vinha na sua mente, na sua vontade. Só que essas pessoas queriam que você se comportasse num certo padrão, um padrão que é comum e normal da sociedade. E não deixou, então, você se expressar livremente, ser quem você é. Então você acabou sendo reprimida, acabou tendo que se comportar do jeito que os adultos queriam que você se comportasse. E você também percebeu que se você não se comportasse do jeito que eles queriam, você não recebia o amor deles, o carinho, o afeto, um presente. É uma espécie também de sobrevivência que as crianças têm que desenvolver para conseguir ser aceita pelos pais, pela sociedade. E dessa forma que a criança acaba criando as suas primeiras máscaras para ser quem elas não são, para se comportar do jeito que os outros querem que ela seja. A gente acabou crescendo dessa forma, com as nossas máscaras, diminuindo o potencial de criatividade, de expansividade, de autenticidade, de verdade, que vem da nossa alma, da nossa mente superior, e focando muito mais no nosso ego negativo, deixando ele totalmente negativo, desequilibrado, com baixa frequência. E a gente cresce dessa forma, sendo reprimido em satisfazer todas as vontades que vêm da nossa alma. E a gente passa a dar ouvidos e atenção somente àquilo que vem do nosso eu inferior, que é o nosso ego negativo. Hoje, depois de adulto, a gente tem que aprender a fazer todo esse processo de volta. A voltar a se conectar com o nosso eu superior e desconectar do nosso ego negativo. Quanto mais você aprender a se conectar com a sua mente superior, mais clareza você vai ter sobre a sua vida, mais entendimento você vai ter de qual que é o seu propósito aqui nessa vida. O que você está fazendo aqui? Passar a agir, se comportar, pensar, sentir dessa forma crística, de acordo com as leis naturais. E fazer todo esse trabalho de tentar reeducar a consciência da sua criança interior. Então pergunte várias vezes para a sua criança interior qual que é a necessidade dela agora. Qual é a dor que ela tem? Qual é o valor que ela precisa? Qual é a vontade? O que ela quer fazer? Qual o gosto dela?
A gente muitas vezes ficou tão condicionada a satisfazer a vontade dos nossos pais que a gente nem sabe mais qual que é a nossa vontade, quais são os nossos gostos, as nossas preferências, e a gente não se conhece mais. A gente acabou sendo uma pessoa que a gente não queria. Que o adulto olhe para a sua criança interior, porque ela precisa ser vista, precisa ser validada nas suas necessidades, nas suas dores, precisa ser valorizada, precisa ser amada incondicionalmente e precisa ter permissão de ter as suas vontades. Não pode mais reprimir. Isso vai fazer com que você volte a se conectar com o seu eu superior. É um treino bastante intenso que você tem que praticar todos os dias para você tentar criar um vínculo com a sua criança interior. E quanto mais você formar esse vínculo, essa conexão do seu adulto interior com a sua criança interior, mais você consegue se comunicar com ela com rapidez, com entendimento. Ela confia cada vez mais em você, vai te respeitar e vai ver que ela está com uma pessoa segura, que ela pode confiar em você. E ela vai deixar todos os problemas, essas coisas de adulto que tem que resolver para você, para o adulto interior. Aí esse adulto que é você, crescido, você toma posse desses problemas, que surgem, e você se responsabiliza por isso, para resolver. E você deixa que a criança fique liberada para ser só criança, para brincar, para se divertir, para curtir a vida. A gente vê que o ser humano, ele precisa ser cuidado na fase da infância e da adolescência. E com isso, acaba criando uma dependência emocional com os pais. E isso tá ok, porque eles precisam ser cuidados. Agora, depois disso, na fase adulta, se a pessoa ainda tem essa codependência, esse traço de ficar dependendo de alguém para ser cuidado, aí quer dizer que tem um problema. Aí já não é mais ok. Isso significa que a pessoa está precisando ser cuidada por alguém. Só que ela fica buscando lá fora. Ela não percebeu ainda que ela mesma pode se cuidar. Ela mesma pode dar o carinho, a atenção e o cuidado que a sua criança interior necessita. Esse adulto que tem essa ferida não curada, que não foi cuidada de forma adequada, atenciosa na sua infância, na sua adolescência, ele acaba procurando por parceiros, parceiras, às vezes filhos, para criar esse vínculo de dependência emocional e passa a querer que os outros cuidem dele. E aí, como a gente sabe, um relacionamento de dependência emocional, de codependência, não é nada saudável. É um relacionamento totalmente doentio, onde há muita cobrança, exigência, há ilusões, desentendimentos, conflitos, muita pressão, muita vontade de querer que o outro seja uma pessoa que ela idealiza, que ela fantasia, e que ninguém tem a obrigação de atender às expectativas dos outros. Cada um cuida da sua própria vida. E aí, quando há esse tipo de comportamento de dependência e a outra pessoa acaba mudando ou não satisfazendo as vontades do outro, aí começa a gerar um monte de desentendimentos. Para você fazer um exercício de curar a sua criança interior, de conversar com ela, de cuidar com ela, você pode fazer o seguinte: todo dia você escolhe um horário fixo, por 1 hora mais ou menos. Sempre que der esse horário,
você imagina que você está cuidando da sua criança interior, das suas necessidades. Então você sempre se pergunta: qual é a criança que vou cuidar hoje? Vê o que ela responde para você, o que ela está sentindo de falta, de necessidade. E aí você vai lá e faz. Agora, se você não perceber nenhuma necessidade, que ela está ok naquele momento, simplesmente fique do lado dela, fazendo companhia. E aí você faz isso todo dia, né? Você pratica isso e vai desenvolvendo esse contato. Só que um dia você vai ver que ela tá ok, que você já curou tanto, você já cuidou tanto dela, que ela simplesmente tá ok, ela não vai pedir nada pra você. Aí nesse dia não precisa fazer nada. Só que não é pra sempre isso, né? Vai ter um dia depois, assim, que realmente pode vir alguma necessidade. E aí você vai lá e cuida e satisfaz. Mas assim, quanto menos vier esse pedido, essa necessidade, significa que a sua criança está bem melhor. A criança interior representa toda a idade da nossa infância e da nossa adolescência, que são essa idade em que a gente está vulnerável. A gente não sabe lidar com a nossa vida ainda. Mas também pode ser numa vida adulta, né, no período adulto, em que numa idade ali ou no momento que você estava vivendo algum trauma, alguma situação ali que aconteceu muito emocional, muito intensa, e que você acabou vivendo, né, dessa forma infantilizada, e com isso gerou muito mais trauma, né, intensificou muito mais as suas feridas. E naquela idade, depois dos 18 anos, 21 anos, ocorreu ali uma situação, né? Uma vivência ali que representa a sua criança interior. Então, nessa idade também pode representar a sua criança interior. Se você não cuida da sua criança interior, depois de adulto, você passa a ter que resolver as questões da vida de adulta com a sua criança interior. Você acha que vai dar certo? Não vai dar certo. Vai ser tudo errado, vai ser escolhas erradas que vão dar consequências erradas, entendeu? Vai ser um caos na sua vida. Por isso que é importantíssimo você aprender a olhar para a sua criança interior, a identificar o que ela está precisando e ajudar ela, confortar ela, fazer tudo aquilo que os seus pais não fizeram quando você era criança. Mude a forma como você enxerga os seus pais. E se você ficar reclamando, criticando o que eles fizeram para você ou como que eles são, você está idealizando pais perfeitos. Ninguém é perfeito. E aí você está sendo ingrato por tudo aquilo que eles tentaram fazer. E você não está reconhecendo tudo aquilo que eles te deram, que eles fizeram. Mas agora que você já é adulto, você tem que cuidar das coisas que faltaram, das coisas que eles não te deram, ou das coisas que eles te deram, mas te deram de uma forma equivocada. É você hoje que tem que batalhar para corrigir essas coisas, para você ficar bem com você mesmo. É para o seu bem. Então faça essa meditação. Mentalize. Agora eu vejo vocês. Eu me sinto imensamente feliz por ter você, mãe, e você, pai, como meus pais. Você pode abaixar a sua cabeça para você lembrar que você é menor que eles, porque eles vieram primeiro na sua vida e você veio depois. Tem muitas situações assim que a gente percebe numa família em que tem crianças pequenas, que a criança ela começa a ter algum distúrbio ali de saúde, algum problema, e que às vezes não tem
origem, né? A gente não entende de onde que veio isso, né? De repente a criança tá lá apresentando algum sintoma de alguma doença, assim. Mas se você analisar ali a família, né? O pai, a mãe e a criança, você pode perceber que as crianças, como elas são assim, tem um campo áurico assim muito aberto, elas captam todo tipo de energia. E se o pai e a mãe trabalham fora, eles acabam trazendo para dentro de casa essas energias, que às vezes podem ser energias desequilibradas, energias negativas, né? E a criança acaba absorvendo todas essas energias para si e acaba apresentando esses sintomas físicos. Então, quando você perceber que a sua criança, pode ser várias coisas, né? Pode ser pesadelos, pode ser a criança ela chora muito, a criança tem algum problema físico mesmo, tipo, sei lá, coceira na pele, ela começa a ter problema de cabelo, qualquer coisa. Quando você perceber alguma coisa assim, veja, reflita se tem alguma coisa a ver com os pais dela. E muitas vezes não é questões orgânicas, fisiológicas mesmo, do corpo da criança. É questões realmente que a criança absorve as energias que os pais trazem lá de fora. Então, os pais eles têm que olhar para si e procurar se curar ou se perceber o que é que eles estão carregando, né? Que eles estão atraindo e estão passando para a criança, que, como eu falei, ela absorve tudo. Se a criança está pegando os problemas dos pais para ela tentar resolver, você pode falar assim: filho, eu cuido dos meus problemas. Você se preocupa em crescer, em aprender, em ser feliz. Aquilo que é meu, eu curo, porque eu sou grande e forte. Você é pequeno demais para cuidar disso. Eu não quero que você cuide disso. Essa é uma dor minha. É um problema meu. Eu quero que você olhe para a sua vida e você vai brincar, se divertir, aprender, se desenvolver com muita saúde. E aí você fala assim para a criança, você pode contar todas as suas dificuldades, seus problemas que você teve na sua vida. Mostre para ela como que você fez para superar, como que você fez para enfrentar essas adversidades. Ela vai perceber que você é forte, que você é capaz de resolver essas coisas e que ela não precisa resolver isso por você. Que às vezes tem alguma coisa ali no seu campo energético, né, dos pais, que você não resolve, né? Tá ali pendente, você deixou de lado por algum motivo. E aí os filhos vão lá, pegam isso que você não tá resolvendo e eles tentam resolver isso por você, por amor. Isso faz a gente lembrar também a questão de casais ou pessoas, né, que não têm filhos, mas resolvem ter cachorros, animais de estimação. A gente percebe que esses animais de estimação, eles também são muito sensíveis como as crianças, até mais, né? E eles captam também as energias do campo áurico dos adultos. E aí a gente vê, né, que o cachorro, o gato, esses animais, eles absorvem a energia dos seres humanos e somatizam também da mesma forma que as crianças somatizam certas doenças, certos sintomas, né? E eles fazem isso por quê? Por amor, porque gosta da pessoa, porque não quer ver a pessoa com aquele problema e eles pegam para eles tentarem resolver. E aí você vê o quanto que eles sentem empatia, sentem compaixão. Ou às vezes, né, eles não querem que você sofra sozinho com esse problema. E os gatos, né, principalmente, eles absorvem muita energia nossa e tentam transmutar essa energia negativa em positiva. E até por isso é bom a gente deixar, quem tem gatos, não deixar
deixar ele o tempo todo preso dentro de casa. Eu sei que tem a questão da higiene, né? Que você não quer que o gato vá lá fora, essas coisas. Mas é importante você deixar o seu gato sair lá fora, porque ele pega as energias negativas de dentro de casa, dos ambientes, né? Ou então das pessoas, e leva lá fora, para descarregar lá fora. E aí, se você não deixa o seu gato sair, ele vai ficar dentro de casa, acumulando essa energia, não vai ter como descarregar totalmente, e aí ele vai acabar se prejudicando com isso, né? Na tentativa de nos salvar, de não nos deixar doentes.